Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo. Muito bem, antes de tudo, lógico, a frase do dia, a mensagem do bem. Vamos a ela! Pá! Não foi? Pá! Foi! Vamos lá! Vai, filha! Opa, foi, agora foi. Eu ainda não cheguei lá, mas estou mais perto do que ontem. A gente tem uma frase que eu adoro muito, ó. Daqui a um ano, você gostaria de ter começado hoje a estudar. Pense nisso. E aproveitar o gancho aqui, o meu merchan, os meus contatos para que vocês entrem em contato. Legal. Gente, na aula passada nós estudávamos o quê? Estudávamos lá a administração, aliás, as prerrogativas do regime jurídico de direito público. Ó, estamos aqui então, ó. Item 2, divisão horizontal, administração direta e indireta, legal. Comentei aqui brevemente que existem dois regimes jurídicos que serão aplicados a essa estrutura, regime jurídico de direito público, o administrativo e o privado, e também aqui, ó, na observação 1, né? Aliás, observação 2, né? A 1 foi aqui, a 2. Eu comentei com vocês o quê, gente? As principais prerrogativas do regime de direito público. Legal? Muito bem. E a aula de hoje começa aqui, ó. No item 2, o item 2.1, iremos tratar com muito mais minúcia da administração direta centralizada, aquela administração pública executada diretamente por quem? Pelos órgãos públicos que integram os entes centrais. Beleza? Muito bem. Vamos lá então, gente, só uma questão técnica aqui, um segundinho. Foi, agora foi. Vamos lá então, administração direta, órgãos que integram lá os entes centrais. Amigos e amigas, venham comigo aqui rapidinho, ó, no outro slide. Vamos aqui mudar a cor. RFB. Colegas, o que é RFB? O que seria a RFB? Será que é uma turma de pichadores? Não, gente, é a República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. F de federação. F de federação. O que é a federação mesmo? Nós sabemos, né? É uma forma de Estado que o Brasil adota. A federação é a forma de Estado que o Brasil adota e a federação, colegas, é uma forma de Estado composto. Professor, o que é uma forma de Estado composto? É a forma de organizar um país em que o poder político é pulverizado entre vários entes que integram o pacto. E nesse caso aqui dão origem à República Federativa do Brasil. Forma de Estado composto é aquela forma de Estado onde o poder político é pulverizado, é distribuído entre alguns entes centrais que integram o pacto e dão origem lá ao Pacto Federal, a República Federativa do Brasil. Muito bem. E vamos lá, gente, quais são os entes centrais que integram o Pacto Federal e dão origem à República Federativa do Brasil? Quais são os entes centrais que integram o Pacto Federal? Vocês sabem, né? Temos aqui a União, que é o ente central que representa o que? Interesses nacionais, os estados, entes centrais que representam interesses regionais e os municípios e interesses locais. E temos também o DF, que foi sediado para criar, aliás, foi criado para sediar Brasília, capital da República. Ok. Professor, o que isso aqui tem a ver com a administração direta? Tudo. Por quê? Onde que está a administração direta federal? Órgãos da União. Onde que está a administração direta estadual? Órgãos dos estados. E a administração pública direta municipal? Órgãos municipais. Legal? Muito bem. Gente, outro ponto importantíssimo, hein? Outro ponto importantíssimo, gente. Os entes centrais, eles são o quê? Eles são pessoas jurídicas, tá? Vou colocar aqui, gente. Os entes centrais, eles são pessoas jurídicas. Professor, o que é uma pessoa jurídica? Pessoa jurídica. De pessoa jurídica, na verdade, é uma pessoa virtual, é um ente moral que o direito cria, uma pessoa virtual que o direito cria e confere a ela direitos e obrigações. Por exemplo, a União, sendo pessoa jurídica, tem patrimônio próprio? Tem. Aquela viatura da PRF pertence à União. Pessoa jurídica tem patrimônio próprio. Por exemplo, ó, eu posso propor uma ação contra o Estado? Posso. Pessoa jurídica pode ser ré ou autora em demandas judiciais. Outro exemplo aqui, ó. Eu posso celebrar um contrato com o município? Lógico. Venci uma licitação para fornecer café para uma secretaria municipal. Celebro o contrato com o próprio município. São pessoas jurídicas e dentro delas temos os seus órgãos públicos que integram as suas respectivas administrações diretas. Outro toque importante, hein? Gente, na federação, né, quando se fala assim pacto federal, não se esqueçam que o pacto federal é um pacto permanente, é um pacto indissolúvel, e os entes centrais que integram o pacto têm apenas o quê? Autonomia. É um pacto permanente, indissolúvel, e os entes centrais têm no máximo o quê? Autonomia. Autonomia não é soberania, tá? Cuidado. Soberania que eles não têm é independência. Tanto que eles não têm soberania que não podem deixar o pacto. O pacto é indissolúvel.
no máximo tem o que? Autonomia. Liberdade. Liberdade financeira, liberdade administrativa e autonomia política. Os entes centrais que fazem parte do pacto, eles não têm soberania, não têm independência, tanto que não podem deixar o pacto. Na federação, não admite-se a secessão. O que é a secessão? O ente central que integra o pacto não poderá deixá-lo, tanto que no máximo ele tem autonomia, liberdade. Legal, autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia política. A autonomia política gente, eles podem legislar. Os entes centrais têm autonomia política, eles podem legislar, tá? Autonomia FAP, financeira, administrativa e política. Professor, entendi. Os entes centrais têm autonomia FAP. E quem tem soberania, independência? É a República Federativa do Brasil, tá, gente? A República Federativa do Brasil, ela tem soberania, independência em relação a outros estados soberanos. Ela tem independência em relação a outros países. Por exemplo, naquele caso lá do Cesare Battisti, né? O Cesare Battisti, aquele italiano, que foi acusado aí de homicídios lá na Itália, terrorismo e tal, gente. Fugiu para o Brasil e a República Federativa do Brasil, ela concedeu ao Cesare Battisti lá o asilo político. A Itália bateu o pé, falou que não, mas coube à Itália, outro Estado soberano, respeitar a nossa decisão. Isso é soberania, independência. Legal. Gente, só um toque importante, ó. Tem alguns doutrinadores que falam o seguinte, ó. Já que a União representa a República Federativa do Brasil perante outros países, alguns afirmam que externamente a União seria soberana. É um entendimento bem pequenininho, bem minoritário, tá, gente? O que eu responderia? A União sempre terá, no máximo, autonomia. E soberania quem tem é a RFB. Legal. Vamos lá então, gente. Vamos dar um exemplo aqui ó, de como será organizada a administração direta da União, por exemplo, da União. Então venham comigo aqui, ó. Por exemplo, como que a administração direta da União ela é organizada? Temos aqui a União. Gente, a União é um dos entes centrais que integra lá o Pacto Federal e representa interesses nacionais, é uma pessoa jurídica, legal. Temos aqui os três poderes da União, né? Temos aqui, ó, o poder executivo, o poder legislativo, né, que é bicameral, são dois órgãos, e o poder judiciário. Onde que começa a administração direta do poder executivo da União? Qual que é o órgão que chefia? Presidência da República. Demais órgãos subordinados, por exemplo, aqui, ó, Ministério da Segurança Pública. Temos aqui também, por exemplo, o Ministério da Fazenda. Temos aqui, por exemplo, o Ministério da Educação, o MEC. Legal. E, por exemplo, aqui, ó, Departamento de Polícia Federal, subordinado aqui ao Ministério da Segurança Pública. Gente, o que é a administração direta do Poder Executivo da União? Órgão que chefia a Presidência da República e demais órgãos subordinados. Legal. Professor, nos demais poderes também temos órgãos? Temos, por exemplo, aqui, ó, o Legislativo. Temos aqui o Congresso Nacional, que representa a atuação conjunta do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Ó. Então aqui no Legislativo temos o Congresso Nacional, que é a atuação conjunta do Senado Federal e também da Câmara dos Deputados, tá? Não se esqueçam, gente, que no Legislativo Federal ele é bicameral, dois órgãos. Senado Federal, que representa os estados, e a Câmara dos Deputados, que representa o povo. A atuação conjunta do Senado e Câmara, temos o Congresso Nacional. Espera um pouquinho, professor. Qual que é a atividade fim dos órgãos do Poder Legislativo? Legislar. Mas como atividade meio atípica, também eles administram. Quando administrarem atipicamente, iremos tê-los como órgãos da administração direta atípica do poder o quê? Legislativo. Outro exemplo aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tá? É um exemplo de órgão do Poder Judiciário da União. Supremo Tribunal Federal. Legal. Atividade fim. Atividade fim é atividade contenciosa, né? Ele resolve o quê? Contendas, resolve o quê? Litígios, né? Atividade fim do Supremo, que é o guardião da Constituição, é atividade contenciosa. Ok. Resolver litígios. Só que como atividade meio, atividade atípica, ele também administra. E quando administrar, iremos tê-lo como órgão da administração direta atípica do poder o quê? Judiciário. Tudo bem, gente? Então, na verdade, aqui, ó, os órgãos da União representam o que? A administração pública direta. A administração pública direta, típica atividade fim, órgãos do Poder Executivo.
E os demais poderes, órgãos públicos da administração direta da União atípica, ok? Legal. Pergunta, professor, existe hierarquia entre órgãos públicos? Existe hierarquia entre órgãos da administração pública do mesmo poder e da mesma pessoa jurídica. Vou repetir. Só existe hierarquia entre órgãos da administração pública do mesmo poder e da mesma pessoa jurídica. Legal. Venham comigo aqui, vamos lá, gente, ó. Quais são as características, quais são as principais características da administração pública direta? Vamos lá. Primeira característica, a administração direta é formada por órgãos públicos. Legal. Gente, os órgãos públicos nada mais são do que centros de competência. Eles são centros de competência, órgãos públicos são centros de competência. Legal, gente. Que são criados e extintos por lei para viabilizarem o que? Uma especialização da administração pública. Então, o órgão público, ele é um centro de competência que é criado por lei e também extinto por lei, viabilizando o que? Especializar a administração pública. Cuidado, hein? Sempre que a Constituição exige uma lei para criar alguma coisa, de acordo com o princípio do paralelismo das formas, também se exigirá uma lei para extinguir. Lei para criar e lei para extinguir. Legal. Outro ponto importantíssimo. Venham comigo aqui, gente, ó. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria, tá, gente? Os órgãos públicos, eles não são pessoas jurídicas. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria. Eles não possuem personalidade jurídica própria. Eles não são pessoas jurídicas. Professor, qual que é a consequência disso, né? Quando você afirma que o órgão público não é pessoa jurídica, qual que é a consequência disso? Gente, várias consequências. Já que o órgão público não é pessoa jurídica, ele não tem patrimônio próprio, em regra, não figurará como autor ou réu numa ação judicial, órgão público não celebra contrato. Vamos lá então, gente, ó. A viatura, Departamento de Polícia Federal, pertence à União. União é PJ, ela tem patrimônio próprio. Órgão público não é PJ, não tem patrimônio próprio. Legal. Venci uma licitação para fornecer giz de cera para o MEC. Empresário, venci uma licitação para fornecer massinha de modelar para o MEC. Eu celebro o contrato com quem? Com o MEC, órgão da União, ou com a própria União? Celebro o contrato com a União, gente, porque o órgão público, já que não é pessoa jurídica, ele não será parte em contrato, e sim a pessoa que ele integra, nesse caso a União. Deixa eu fazer uma pergunta, professor, entendi. O órgão não celebra contrato, mas o órgão licita? Licita. O órgão licita, só que o contrato é celebrado com a pessoa que ele integra, nesse caso aqui a União. Legal. Outro ponto, gente, ó. Eu não posso, em regra, propor ação contra o órgão público. Eu fui agredido fisicamente por um servidor do Supremo Tribunal Federal. É aqui seu ruivo, água de salsicha, e me agrediu. Eu quero uma indenização por danos morais. Eu irei propor uma ação contra quem? Contra o Supremo Tribunal Federal ou contra a União? Eu irei propor uma ação contra a União porque o Supremo, ele não é pessoa jurídica e, em regra, ele não pode figurar como réu em ações judiciais, tá? Venham comigo aqui, vamos lá, gente, ó. Coloque assim, observação 1. Observação 1. Você fala assim, professor, eu sou servidor federal do Poder Executivo e eu sou lotado no Ministério. E o Ministério tem CNPJ. O que é o CNPJ? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Como que você afirma, então, que o órgão público não é pessoa jurídica, se o órgão onde eu atuo, o Ministério, ele tem CNPJ? Como que você explica isso? Venham comigo, vamos lá explicar isso agora. Observação 1. Gente, nós temos uma instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, de número 1183 de 2011. Ela fala o seguinte, ó, que alguns órgãos terão CNPJ, apenas para fins contábeis, tá? Isso não quer dizer que eles sejam pessoas jurídicas. Os órgãos que são gestores de orçamento, esses caras têm CNPJ, apenas para fins contábeis. Isso não quer dizer que eles sejam pessoas jurídicas, tá? Que é o caso aí do Ministério que você é lotado. Muito bem. Observação 2. Alguns órgãos públicos são órgãos independentes. Professor, o que é um órgão independente? Órgão independente são aqueles que têm previsão constitucional e não são subordinados a ninguém, tá? Só estão sujeitos lá àquele sistema de controle recíproco entre os poderes, mas não são a ninguém subordinados. Previsão constitucional e não são a ninguém subordinados. Presidência da República, casas legislativas, tribunais superiores, dentre outros.
esses órgãos independentes, eles têm uma prerrogativa que os demais não têm. Eles têm capacidade jurídica. Órgão independente, eles têm o quê? Capacidade jurídica. Gente, tem? Capacidade jurídica não se confunde com personalidade jurídica. Esses caras aqui podem, no máximo, propor ações judiciais para defenderem as suas prerrogativas. Órgão independente, ele possui capacidade jurídica. Ele pode, por exemplo, impetrar mandado de segurança, que é uma ação judicial, é um remédio constitucional para defender as suas prerrogativas. Então vamos lá, cai em prova assim, ó. Os órgãos nunca terão personalidade jurídica. Correto. Só que os órgãos independentes, por exemplo, a Presidência da República, tem capacidade jurídica. Podem impetrar mandado de segurança, por exemplo, para defenderem as suas prerrogativas. Yes, legal, vamos lá. Professor, como que seria aqui organizada a administração direta do Estado? Muda a pessoa, coloca aqui o Estado. Aqui no lugar da Presidência da República, que órgão? Governo estadual. Aqui no lugar, por exemplo, do Ministério da Fazenda, Secretaria Estadual da Fazenda. Legal. Aqui no Legislativo, gente, cuidado, hein? Legislativo estadual é unicameral, apenas um órgão. Qual que é o órgão? Assembleia Legislativa. E aqui no lugar do STF, por exemplo, o Tribunal de Justiça. Legal. Professor, como que seria a administração direta do município? Muda a pessoa jurídica, município. Gente, município, cuidado, ele não tem poder judiciário, tá? Só tem poder o quê? Executivo e legislativo. Que órgão estaria chefiando o poder executivo do município? Prefeitura do município. E no lugar aqui do Ministério da Fazenda, Secretaria Municipal da Fazenda. E que órgão, professor, representa o Parlamento Municipal? Cuidado, hein? É também unicameral. Câmara dos Vereadores. Princípio da simetria, organização parecida. Legal. Mas vamos aqui deixar do jeito que está a administração direta aqui da União. Legal. Gente, tem outro ponto importante. Pergunta de prova, hein? Os entes centrais são regidos pelo regime jurídico de direito público ou privado, hein? Os entes centrais são regidos pelo regime jurídico de direito público ou privado? Muito bem. Pelo regime jurídico de direito público. Tem prerrogativas e sujeições, tá? Regime jurídico de direito público, prerrogativas e sujeições. Legal. Aproveitar o gancho aqui, ó. Compõe a administração pública direta da União. Para ficar mais emocionante, comece pelo fim. Correios não, porque é uma empresa pública, é uma entidade que integra a administração pública indireta. Caixa Econômica, empresa pública também. ANAC é uma autarquia especial. Bacen é uma autarquia. DPF, Departamento de Polícia Federal, é um órgão da administração direta do Poder Executivo da União. Yes! Muito bem. Vamos lá então, voltemos para cá, coloquem assim, gente, ó. 2.2, vamos agora começar a tratar do quê? Da administração pública indireta. Então, 2.2, passaremos agora a tratar da administração pública indireta. Gente, não se esqueçam que a administração pública indireta é uma administração pública descentralizada, tá? É uma das formas de descentralização. É uma administração pública descentralizada, é uma das formas de descentralizar a prestação do serviço público. Na verdade, gente, ó, nesse caso aqui é uma administração pública descentralizada por outorga, ou a administração pública descentralizada técnica, tá? Uma descentralização técnica ou por outorga. Por quê, professor? Nós teríamos uma outra forma de descentralizar o serviço público? Teríamos sim, tá? Nós temos um tipo de, faltou o DAC, né, gente? Ó, é a administração pública descentralizada por outorga ou técnica. Por quê? Nós temos uma outra forma de descentralizar a prestação do serviço público que se chama assim, ó, descentralização por colaboração ou por delegação. Nesse caso, que não nos interessa agora, o ente central ele delega a execução do serviço público a particulares, por um contrato ou por um ato administrativo. Existem duas formas de descentralizar o serviço público. Uma delas está aqui, ó, descentralização técnica ou por outorga, onde o ente central, ele, por lei, ele cria ou autoriza a criação de entidades públicas que integram aqui a administração pública indireta. Legal. E uma outra forma de descentralização, que não nos interessa agora, é a descentralização por colaboração ou descentralização por delegação, que é a mesma coisa. Nesse caso, o ente central delega a execução de um serviço público a particulares,
por um contrato ou por um ato administrativo. Lá os delegatários, concessionários, permissionários e também os autorizatários, que não nos interessam hoje. Legal. Aqui na descentralização por outorga ou técnica, o ente central, por lei, ele cria ou autoriza a criação de entidades públicas, autarquias, empresas públicas, fundações públicas, dentre outras. Qual que é a pergunta que não quer calar? Candidato, o que toda entidade pública tem que os órgãos públicos não têm? Muito bem, elas têm personalidade jurídica própria. Toda entidade pública tem personalidade jurídica própria. Elas são pessoas jurídicas que não se confundem com os entes centrais. Por exemplo, eu sou a União, uma pessoa jurídica. Aqui ao meu lado, vinculada a mim, está a autarquia IBAMA, uma outra pessoa jurídica. Tem patrimônio próprio, receita própria, pessoal próprio. Poderão figurar como autoras ou réis em ações judiciais. Elas têm autonomia também, são pessoas jurídicas que têm autonomia. Vamos lá, gente, ó. Elas têm autonomia, só que é uma autonomia um pouco menor se comparada com a autonomia dos entes centrais, né? Os entes centrais têm autonomia FAP, né? FAP, financeira, administrativa e política. As entidades públicas não. Tem no máximo autonomia FA, financeira e administrativa. Elas não podem legislar, ok? Legal. Outro toque importante, hein? Alguns chamam as entidades públicas de pessoas administrativas. Entidades públicas ou pessoas administrativas. Então calma lá. São entidades públicas, ora a lei cria e ora a lei autoriza a criação, integram a administração pública indireta, tem autonomia financeira e administrativa, tem patrimônio próprio, receita própria, pessoal próprio, celebram contratos e podem figurar como autoras em réis em ações judiciais. Pergunta, professor, uma entidade pública federal, ela é subordinada à União, que é o ente central, ou no máximo vinculada? No máximo vinculada. Só existe hierarquia entre órgãos da mesma pessoa jurídica e entre órgãos da administração pública. Já que são PJs distintas, elas não são subordinadas aos entes centrais, no máximo vinculadas. Mas o ente central, ele fiscaliza a entidade pública? Fiscaliza, só que ela tem autonomia. Não é a ele subordinada. A essa fiscalização que o ente central realiza na entidade pública, temos um nome técnico. Que nome? Supervisão ministerial ou controle finalístico. Então, de novo, hein? A entidade pública tem autonomia financeira e administrativa. Não é subordinada ao ente central, no máximo vinculada. A essa vinculação, a essa fiscalização que o ente central realiza na entidade pública, dá-se o nome de supervisão ministerial ou controle finalístico, ok? Muito bem. Vamos lá então, vamos começar aqui, gente, ó. Mas se você responder que a entidade pública é subordinada ao ente central, tá errado, hein? Cuidado. No máximo vinculada. Supervisão ministerial ou controle finalístico. Item 2.2.1. Primeira entidade que integra a administração pública indireta, as autarquias. Legal. Gente, tem as autarquias. A expressão autarquia vem do grego autos próprio, arquia poder. Dá uma ideia de comando próprio, poder próprio. As autarquias podem ser federais, estaduais e municipais. Se forem federais, vinculadas à União. Se forem estaduais, vinculados ao Estado. E se forem municipais, vinculados ao município. Exemplos de autarquias federais. Instituto Nacional de Seguro Social, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Mais o que, gente? Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis. O Instituto Chico Mendes, né, o ICMBio, né, que vai tratar aí, que vai conservar, né, vai administrar parques federais, enfim. Temos várias autarquias federais. Gente, tem principais características da autarquia. Vamos lá. Primeira característica da autarquia. Aliás, antes aqui das características, venham comigo, ó. Temos aqui a União. A União é o ente central que representa interesses nacionais, pessoa jurídica. Dentro da União temos aqui, por exemplo, o Poder Executivo, chefiando o Poder Executivo da União, a Presidência da República. E a ele subordinado, temos aqui o Ministério do Meio Ambiente. Então, Presidência da República e Ministério do Meio Ambiente, órgãos públicos da União, administração direta federal. Legal. O Presidente da República, buscando desafogar a União, encaminha um projeto de lei específica lá para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprova a lei e ele, ó, sanciona. Foi criada por lei uma autarquia. Que autarquia? O IBAMA. O IBAMA
Você é uma autarquia, foi criado por lei, tem patrimônio próprio, receita própria, pessoal próprio, tem personalidade jurídica. E as competências, algumas competências que eram do Ministério do Meio Ambiente, foram a você conferidas. Quem fiscaliza o meio ambiente no que tange às competências federais é você, ok? Foi criada uma autarquia, gente. E notem aqui que são duas PJs distintas. Uma é o IBAMA, a segunda é a União, ok? Legal. Vamos lá, gente, ó. Principais características das autarquias. Principais características. Vamos lá, gente, ó. Primeira característica. De acordo com o artigo 37, inciso 9 da CF, as autarquias serão criadas ou extintas por lei. Criação, lembra aquele princípio do paralelismo das formas? Lei para criar, lei para extinguir. Então, criação ou extinção por lei. E não é qualquer lei não, tá? É uma lei específica. Lei específica. Lei específica ordinária. Criação ou extinção por lei. Lei específica ordinária. Específica, LO, lei ordinária. O que é uma lei específica, gente? É uma lei que só pode tratar de um assunto. Nesse caso aqui, ou criação ou extinção da autarquia. Ordinária gente, é a lei que para que você possa aprová-la requer-se um quórum de maioria simples. Maioria dos presentes naquela sessão plenária. Lei específica ordinária que cria ou extingue. Legal. Outro ponto importante, ó. A autarquia ela é criada por uma lei para quê? Para exercer uma atividade típica do Estado. Vamos colocar aqui, ó. Ela exercerá atividades típicas do Estado. Gente, o que é uma atividade típica do Estado? São aquelas atividades que não são financeiras. Então, fiscalização, meio ambiente, mas o que, gente? Reforma agrária, atividades típicas do Estado. Legal. Aliás, uma pergunta de prova. Já que a autarquia exerce uma atividade típica do Estado, qual que é o regime jurídico a ela aplicável? Regime jurídico de direito público ou privado? Muito bem, gente. Regime jurídico de direito público. Regime jurídico de direito público. Tem prerrogativas? Tem. E também tem aquelas sujeições. Ok? Regime jurídico público. Está sujeito a prerrogativas e também a sujeições. Legal. Gente, só um detalhe importante. Já que a autarquia está sujeita ao regime jurídico de direito público, ela tem a tal da imunidade tributária. Só que no que tange a imunidade tributária, para ela há uma condição. Ela só terá essa imunidade tributária, ela só não pagará impostos se a autarquia cumpre uma condição. Venham comigo aqui, ó. Vamos lá. Então, venham comigo. Ela tem imunidade tributária? Tem. Só que essa imunidade tributária, e sabemos que se restringe a impostos, está sujeita aqui a uma condição. Gente, imunidade tributária, de acordo com o artigo 150, parágrafo 2º da Constituição, gente, a autarquia só não pagará impostos se aquela renda, se aquele serviço, aquele bem, estiver ligado à sua atividade o quê? Essencial. Atividade essencial. Então, a autarquia, de acordo com o artigo 150, parágrafo 2º, ela só não pagará impostos, só terá essa prerrogativa, se o bem, se o serviço ou se a sua renda estiverem ligados à sua atividade essencial. O que não for ligado à sua atividade essencial será tributado em tese, pelo menos. Por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó. Exemplo 1. Temos aqui a autarquia INSS, ela tem patrimônio próprio, ela tem lá uma propriedade imóvel que é uma de suas sedes, onde ela presta a sua atividade essencial. A gente pergunta, incidirá IPTU nessa propriedade? Não, porque a gente sede da autarquia, para ela é essencial, não é tributado. Exemplo 2. INSS tem um terrenão que pertence a ele, um terreno baldio. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Terreno baldio lá, vírus da dengue, chikungunya, ebola, terreno baldio para a autarquia é essencial? Não. Então, incidirá IPTU, ok? Exemplo 3. INSS tem lá um belo de um terrenão vazio, pertence a ele e tal, limpinho, muradinho, bem localizado, ele publica um edital de licitação e ao vencedor concede o direito de real de uso daquele terreno para explorá-lo por 10 anos. E aquele que venceu a licitação e tem agora o direito real de uso daquilo, resolveu ali instalar um food park lá. Tem um hambúrguer gourmet, tem água gourmet, tem um churros gourmet e tal e tal. É legal, né? E esse particular que venceu a licitação,
ele paga ao INSS para explorar comercialmente o terreno um montante de 50 mil reais. Pergunta, gente, incidirá IPTU neste terreno? E se incidirá imposto de renda nos aluguéis que ele recebe mensalmente, INSS? Vamos lá, gente, incidirá sim. Por quê? Exploração comercial de uma atividade, de um terreno, não é uma atividade essencial para o INSS. Tudo bem, gente? Então, a princípio, quando a autarquia explora comercialmente uma propriedade imóvel sua, incidirá IPTU na propriedade e também incidirá imposto de renda aqui nos aluguéis, porque não é uma atividade que é essencial para a autarquia. Legal. Agora, cuidado, hein? Se a autarquia ela reinvestir esses 50 mil reais mensais, lá em relação aos aluguéis, numa atividade que para ela é essencial, ela não paga IPTU e também não paga imposto de renda. Não entendi, professor. Se ela pegar esses 50 mil reais e, por exemplo, utilizar para pagar servidores que para ela são essenciais, né, tem plena relação com a atividade essencial, ela não paga nem imposto de renda e nem IPTU. Então cai em prova assim, ó, cai em prova assim, ó. Cai em prova assim, ó, em toda atividade não essencial da autarquia, ela pagará tributos, ela pagará imposto. Errado, por quê? Se ela reinvestir esse valor que vem de uma atividade não essencial numa atividade que é essencial, ela não será tributada, tá? Muito bem. Gente, vou parar por aqui então e na próxima aula iremos o quê? Verificar as demais características das autarquias, tá? Paro por aqui, beijo no coração, até a próxima aula, valeu!